Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. A você de perto, a você de longe, a você que nos acompanha todos os dias aqui nas nossas programações. Meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, filho de Deus, a depender do horário e região. Que a graça de Deus em Cristo alcance você, sua vida, sua família, iluminando sua mente, seu entendimento, fazendo de você uma ferramenta apologética nas mãos do Criador. Amém? Muito bem. Como vocês viram aí, nós hoje vamos falar um pouco sobre a macumba dos crentes. Afinal de contas, por que os crentes, principalmente os de linha neopentecostal, gostam tanto de uma macumbinha, né? Pedrosa, isso seria intolerância da sua parte? Não. Antes de você vir dizer que eu estou praticando intolerância religiosa, repense aí. Tá certo? Preste atenção nessa live para não sair falando besteira aí. O que eu vou fazer aqui na live de hoje é manifestar uma crítica contra cristãos imitando religiões de matrizes africanas. E eu digo, olha, sem medo de errar, eu digo que vai chegar o dia em que o povo de matriz africana vai lascar processo nas costas dos cristãos porque eles estão imitando religiões de matrizes africanas. E nesse dia eu vou aplaudir os macumbeiros, pode lascar processo mesmo em cima desses neopentecostais. Pode lascar mesmo, eu vou aplaudir aqui, eu vou botar aqui no canal. Porque vai gostar de imitar o pessoal de lá, é o neopentecostal, irmão. E gosta de uma macumbinha. Parece que esse povo inventou de sair das religiões de matrizes africanas, só que a macumbinha ainda não saiu dessas pessoas. A macumbinha não saiu dessas pessoas. Essas pessoas insistem em produzir um tipo de culto semelhante aos de terreiros de matrizes africanas. E é aí onde eu entro com a minha crítica. Prestou atenção, me ouviu, você me ouviu. A minha crítica não é intolerância religiosa. Eu estou aqui criticando certas linhas de cristãos, porque existem linhas, né? Existem os reformados, os moderados, os pentecostais, os neopentecostais e por aí vai. Tá entendendo? Então, o que eu faço aqui hoje não é intolerância. Eu estou criticando esta linha do segmento cristão que assumiu um compromisso de se parecerem muito com religiões de matrizes africanas e isto é um perigo. Por isso que eu vou fazer este vídeo hoje falando sobre isso. Ok? E eu peço toda a sua atenção para o vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje promete. Chama o pessoal, compartilha este vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre a macumba dos crentes. Macumba dos crentes. Muito bem. Antes de prosseguirmos na nossa marcha, falando sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa aqui, ó. Canal A Voz Apologética é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Estamos em simultâneo para os dois canais, tá bom? Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Faça com que esse trabalho aí chegue mais longe, irmão. Há muito tempo eu venho tocando nesse assunto do sincretismo religioso. Falar de macumba gospel não é possível se você não falar sobre sincretismo religioso. E o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso, a mentalidade no sincretismo religioso é quando a pessoa em si absorve traços culturais de outras religiões, trazendo para a sua.
Então eu tenho aqui a minha religião e trago traços culturais de outras religiões. O que é isso? Sincretismo religioso. Eu absorvo culturas de outras religiões e trago para a minha. Sincretismo. Isso é perigoso, Pedrosa? E demais. Demais. Quem combateu o sincretismo religioso nas Escrituras, Pedrosa? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi veemente quanto ao sincretismo religioso dos primeiros cristãos judeus, onde eles estavam trazendo para dentro do cristianismo traços culturais de onde, Pedrosa? Do judaísmo. Está entendendo? Os pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores lutaram para tirar de dentro do cristianismo toda sorte de paganismo que o catolicismo colocou. Indulgências, relíquias, não é isso? Purgatório e tanta coisa dentro do cristianismo. Aí os pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores lutaram para expurgar. Há um perigo muito grande em cruzar a linha do sincretismo, porque perde-se a identidade, é o foco. O foco aqui, olha, presta atenção, o foco aqui é a perca da identidade. Ok? Então, em determinadas situações, o cristianismo perdeu a sua identidade. A gente não sabe se aquilo ali é espiritismo, a gente não sabe se é judaísmo, a gente não sabe se é candombleia, a gente não sabe se é catolicismo. Catolicismo, quando eu estou me referindo a catolicismo, eu estou me referindo à idolatria dos cristãos. Né? Tem idolatria dentro o mais que tem é idolatria dentro do cristianismo. Né? Então, assim, perde-se a identidade. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Aprenda com Pedrosa. O sincretismo religioso permite que a religião original, né, perca a sua identidade. Então, se é cristianismo, de tanto absorver, tá entendendo? Traços culturais de outras religiões, ela perdeu a sua identidade. Eu passei esse vídeo na inicial aqui, eu vou passar ele de novo. Isso aqui, irmão, é um culto. Eles dizem que isso aqui é um culto. O cidadão, ele aparentemente está cantando em línguas estranhas e fazendo algumas características aí, mas dê uma olhadinha nesse suposto, entre aspas, culto neopentecostal. Olha aí. É o que, rapaz? É o que, rapaz? É o que, rapaz? Santos tá na área. Tá vendo? Aí eu gostaria da sua opinião. O que é que você acha disso aqui? Isso aqui é um culto. Isso chega a ser um culto de razão, ou isso aqui se assemelha a um terreiro de matriz africana, irmão? Me dê a sua explicação aí, me dê a sua opinião. Aí quando o Pedrosa, trago um assunto desse, um assunto relevante, gente, eu trago um assunto relevante, eu trago um assunto desse aqui pro canal, o povo vem dizer que eu tô praticando intolerância religiosa. Eu tô praticando intolerância religiosa, Eu tô praticando intolerância religiosa? Não. Eu tô alertando os cristãos quanto aos perigos do sincretismo religioso. Tá entendendo? Nívia Soares na área. Então eu não tô praticando intolerância religiosa. Eu tô alertando, irmão. Tá entendendo? Pessoal aí do canal Sinceridade tá na área. Cante. Deus abençoe, viu? Mas eles acreditam que isso aqui é um culto ao Senhor. Tá entendendo? Eu tava conversando com Patrícia sobre isso. Eu disse assim, filha, eu mostrei a Patrícia um vídeo.
tá certo? Um vídeo. Em determinados lugares neopentecostais, o povo cisma de abrir botecos de aleluia. Então, cada um que abra o seu boteco de aleluia e invente para si um tipo de evangelho. Isso aí é um tipo de evangelho. Eu desafio qualquer um, né, a debater comigo nas escrituras sobre o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? Não sabe. Se eu perguntar a esse povo que está aqui, o que é o evangelho da graça, nem o próprio pastor que inventou esse boteco de aleluia vai saber explicar o que é o evangelho da graça. Não vai. Não vai, irmão. Porque esse pessoal não conhece o que é o evangelho da graça. Simplesmente eles são Maria vai com as outras. Aí porque viu lá no boteco de aleluia do fulano de tal, lá em cima, aí trouxe para cá, inventou esse boteco de aleluia e copiou. E assim vai. Isso virou um vírus sem controle no Brasil. No Brasil, o sincretismo religioso é quando pessoas absorvem traços culturais de outras culturas. No caso aqui, traços culturais de outras religiões. Tá entendendo? Inventa para si, irmão, o seu tipo de evangelho. Tá entendendo? Eu falo muito sobre isso aqui, macumbogélio. O macumbogélio não é o evangelho que é pregado aqui, nunca foi e nunca será. É o macumbogélio, ok? Macumbogélio. Olha, e só uma coisa aqui, um adendo aqui, ó. Esse vídeo, ele tem 27 minutos. É 27 minutos só isso, irmão. Se eu deixar aqui e for falando com vocês, é 27 minutos só isso aqui. Já pensou você passar 27 minutos rodando em determinado lugar? É 27 minutos, meu velho. Viu? É uma macumbogélio. Então, eu faço crítica, faço apologética, tá entendendo? O povo se alertar, o povo cair na real, cuidado, porque, olha, existe o evangelho bíblico e existe o evangelho profano. E a gente precisa distinguir quando uma coisa é o evangelho profano e quando a coisa é o evangelho bíblico. Eunice Rodrigues chegou, tá na área, e o Moisés. Deus abençoe, viu? Gente, sentando o dedo no like aí para fortalecer nossa live, ok? Deixa eu dar só um oi aqui para saber se esse chat tá ok. Pronto. Deixa eu falar algo aqui que eu gostaria de falar. Quando o evangelho é bíblico, ele traz consigo as características das doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Isso é o evangelho bíblico. Presta atenção. O evangelho bíblico traz as principais doutrinas, tá entendendo? E ensinamentos, tanto de Cristo quanto dos apóstolos. Esse é o evangelho bíblico. Um evangelho que confronta, tá entendendo? Que exorta, que edifica e que dirige. O evangelho tem que dirigir você no caminho certo. É o evangelho da graça. Diferente do evangelho profano. O evangelho profano distorce. Torce. É o evangelho fabricado à imagem e semelhança da pessoa, do criador da denominação. Não é o evangelho da graça. Tomemos cuidado com o evangelho profano. Porque, olha, tem muita igreja por aí pregando o evangelho profano que nunca Cristo pregou e nunca seus apóstolos ensinaram. E as principais características do evangelho profano é o sincretismo religioso. Depois vem o misticismo. Viu? Vai pegando aí, vai aprendendo. Primeira característica
E um evangelho profano, sincretismo religioso. Porque através do sincretismo religioso, o cristianismo é descaracterizado. Você chega no ambiente e se pergunta, oxe, isso aqui é o quê? Isso aqui é igreja ou é centro de macumba? Né? Ou é centro espírita? Ou é catolicismo? Ou é uma sinagoga judaica? Sincretismo religioso descaracteriza o ambiente à sua volta. Por quê? Porque a comunidade está praticando o sincretismo religioso, absorve traços culturais de outras religiões e traz para a sua. Aí daí a pouco surge um novo tipo de cultura. Aí você fica sem saber onde é que está. Tá entendendo? Evangelho profano faz isso. Sincretismo religioso e misticismo. Tem muita coisa mística aí envolvida dentro desses botecos de aleluia. E a gente está aqui, irmão, para alertar. Gente, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Ó, eu falei, ainda estão rodando, ó. Tá vendo? Esse vídeo tem 27 minutos, 27 minutos a turma fazendo isso aqui, ó. Para quem tá chegando agora, curte aí um pouquinho aí. Olha. É o que, rapaz? Verinha Vasconcelos na área. Meu Deus do céu. Que é isso? Aqui, ó. Tá vendo? É a Lu. Amém, Lu? É justamente por aí. Que é isso? Oi. Querendo te derrubar, entra na roda de fogo. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Irani Souza. Deus abençoe, minha querida. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Olha a terra aí, gente. É, Célia, é aqui no Brasil, filha. É aqui no Brasil. A Célia tá perguntando se isso aqui no Brasil é no Brasil, filha. Infelizmente é no Brasil. Oi. Oi. Eu tenho que parar, dar um stop, porque senão, misericórdia. Mas é lamentável, lamentável o que nós estamos vendo ultimamente, certo? A cada esquina, nós estamos nos deparando com um evangelho profano. Gente, cuidado, para não estar num ambiente profano, pensando que está dentro de uma igreja saudável. Cuidado! Uma igreja saudável se caracteriza no evangelho que ela prega. Então a gente vai analisar o tipo de mensagem, o evangelho que ela prega. Chegou aqui o meu pastor, o Birajara Quintino, homem de Deus, tá certo? Recuperações para o senhor, viu, pastor? Eu agradeço a Deus pelo fato do senhor estar aqui conosco, viu? Ó, o professor Birajara está dizendo assim, ó, só lembrando as palavras de Paulo a Timóteo, que nos últimos tempos o povo daria ouvidos a espíritos enganadores de doutrinas de demônio. E eu venho falando isso, viu, professor Birajara? Desde sempre aqui. Já falei esse texto várias vezes em muitas mensagens aqui, porque ultimamente, devido aos conflitos globais, né, os conflitos globais, a cristandade tem dado ouvido a muita teoria de conspiração, né, e muita gente está se alarmando muito, achando que esses conflitos globais são prenúncios da volta de Jesus.
Aí eu uso as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, quando Paulo exorta a igreja a não estar, né, dando ouvidos a mensagens caóticas, como se o dia do Senhor estivesse perto. Aí Paulo diz o quê? Porque não será assim sem que antes venha o quê, meu Deus? A apostasia e se revele o homem da iniquidade. Pronto, Paulo disse, olha, o fim só vai começar de fato quando a apostasia se tornar generalizada. Aí a gente entra com esse texto, quando Paulo, usado pelo Espírito de Deus, em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz lá, o Espírito, veja que Paulo está acionando a fonte da sua revelação. Qual é a fonte da revelação de Paulo? O Espírito Santo. Paulo diz assim, ó, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sobre a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Então, espíritos enganadores, irmãos. Aqui, ó, espíritos enganadores. Doutrina de demônios, isso aqui nunca foi o evangelho da graça. É o evangelho profano, recheado de misticismo e sincretismo religioso. Pronto, olha a coisa. Para quem está chegando agora e não viu a inicial, eu estou falando, olha, irmão, esse vídeo tem 27 minutos. Quantos minutos já passaram, Pedrosa? O pessoal rodando aí, 15 minutos. E o cronômetro está aqui na minha frente. Vai para 16 minutos. O pessoal rodando. Rodando e falando frase de efeito assim, ó. E o bombo batendo lá atrás, ó o bombo. Olha. Olha. Francisco na área. Que é isso, meu Deus do céu. Tá demais, viu? Olha. Que é isso? Lai Crochê chegou, tá na área. Não é. Quem segue, viu, Antônio Varela? Quem segue o evangelho profano, gente, não se engane, não se engane, não se engane. Eu venho falando esse texto desde sempre aqui. Quem segue, quem vive dentro do evangelho profano, vai ouvir da boca de Jesus assim, ó, eu não conheço vocês. Porque vocês praticaram a iniquidade. A iniquidade é a injustiça. É a mentira. Tá entendendo? Mentira e injustiça dá no mesmo. Vocês praticaram a iniquidade, mentira, injustiça. Olha aí, ó. Viveram o tempo todo no evangelho profano. Um evangelho recheado de misticismo, sincretismo religioso, paganismo esotérico. Evangelho profano. É isso aqui, irmão. Opa aí, ó. Pra quem tá chegando agora, olha aí, ó. Que é isso? É isso, meu Deus. Pessoal aí do canal Salesiano, ou o irmão Salesiano, né? Pode ser também. Amém, meu irmão? Olha. Justamente, Lu. Justamente. Eu queria até acrescentar aqui a fala da Lu. Isso só vai enganar quem não conhece as Escrituras. Como eu falei, o povo que conhece as Escrituras conhece o Evangelho da Graça. Sabe definir o que é o Evangelho da Graça que os salvou. Ok?
Aí você chega para essa turma assim, diz, vem cá, isso é o Evangelho da Graça? Quem conhece o Evangelho da Graça vai dizer que isso aí não é o Evangelho. Tá entendendo? Vai dizer que isso aí não é o Evangelho da Graça. Tá entendendo? Aí o que acontece? Eu venho lutando desde sempre para ensinar aqui no canal o que é o Evangelho da Graça. Isso aí nunca foi, viu? Vocês que me conhecem sabem perfeitamente. O Evangelho da Graça, ele traz na sua estrutura todas as doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Serve para estruturar a igreja. Você veja que em Atos 2, lá no finalzinho, a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, ou seja, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, que dirigiram os rumos dos primeiros cristãos, tá entendendo? Até chegar às Escrituras. Ok? Mas isso aí, irmão, isso aí é outra coisa que não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo. Eu estou conversando aqui, batendo um papo com vocês. Tá entendendo? Ó, já vai 20 minutos de vídeo. 20 minutos de vídeo, irmão. É 20 minutos. E isso aqui é o quê? Isso aqui foi o quê? Vocês viram aqui agora o que aconteceu aqui? Peraí. O que aconteceu aqui, hein? Negócio estranho aconteceu aqui, não foi? Deixa eu ver aqui. O que é isso, hein? Aconteceu um negócio estranho aqui agora. O que é isso? O que é isso? Olha. Eita. Eita. Eita, se manifestou, irmão. Olha. Olha. Mas na mente de um neopentecostal, viu, Eronildo? Na mente de um neopentecostal, ele vai dar essa interpretação. Infelizmente, na mente de um neopentecostal, ele acha, viu, com todas as letras, que isso aí é o Espírito Santo de Deus. Ok?